Salve galera, beleza? Eu tô aqui pra falar de alguns jogos que tiveram alguns, entre aspas, roubos do futebol brasileiro. Na minha opinião, a arbitragem é o que deixa o Brasil longe do topo lá, dos times da Europa. É claro que também tem o nível técnico e essas coisas, mas a arbitragem também distancia muito o Brasil. Vou colocar aqui no aplicativo para vocês terem uma dimensão dos jogos que eu tô falando aqui. Vou começar com o Palmeiras e São Paulo. O choque rei, que o São Paulo abriu 2-0 e o Palmeiras virou. Tá certo, foi mérito do Palmeiras, mas também teve um lance e talvez até dois que fizeram com que o Palmeiras não perdesse ou até empatasse. Teve um lance que o jogador do Palmeiras deu um carrinho no jogador de São Paulo dentro da área, mas o juiz mandou seguir, sendo que estava claro para todos que viram esse jogo, que viram o lance, que na verdade tinha sido pênalti sim, mas o juiz não marcou. Muitos falam, e na minha opinião tá certo, o time mais beneficiado é o Palmeiras. Tivemos muitos jogos mesmo, que o Palmeiras teve benefícios da arbitragem. Eu tô passando aqui por alguns jogos só pra vocês verem que eu tô procurando. Esse jogo aqui, que o Corinthians ganhou, o Palmeiras foi até um pouco roubado. No jogo contra o Ceará foi roubado com alguns lances aí. O jogo do Cruzeiro eu vou deixar pro final, contra o Cruzeiro e Atlético. Vou falar aqui agora de Corinthians e Flamengo. Esse jogo que o juiz teve uma falha, vamos dizer, mais aceitável, mas mesmo assim foi praticamente, na minha opinião, foi claríssimo o pênalti. Não, pênalti não, foi claríssimo a falha da arbitragem, porque nesse lance do gol nos 87 minutos de jogo, faltando apenas 3 minutos para acabar, teve um lateral que começou a jogada, só que esse lateral foi dado para o Flamengo, sendo que na verdade era para dar para o Corinthians. Mas saiu o gol nesse lance. E a gente não pode falar nada porque esse jogo foi dia 28 de setembro. Agora não tem mais o que justificar. Mas que foi um roubo total da arbitragem, foi. Agora a gente vai falar de Grêmio e Bragantino. Foi um jogo que poderia deixar o Grêmio numa situação muito melhor do que a que eles estão agora. Porque atualmente o Grêmio está em 13º e não, se o campeonato terminasse agora, o Grêmio não iria para uma Sul-Americana da vida. Iria ficar naquele bolo que não vale nada. Você não vai cair, você não vai subir, você não vai para nenhuma competição do continente, você só vai ficar aí, parado. Se o Grêmio não tivesse sido prejudicado pela arbitragem, eles estariam com 34 pontos e o Bragantino estaria com 34 também. Mas o Grêmio poderia estar na frente de um Corinthians, não estaria na frente do Ceará, mas estaria na frente do Corinthians e estaria pelo menos se classificando para uma Sul-Americana. Na minha opinião, esse cartão vermelho foi merecido, mas não foi o cartão vermelho que foi o roubo, né, da partida. E o pior de tudo foi o jogo que teve ontem, no Clássico Mineiro, que o Cruzeiro estava com 1 a menos, porque o Caio Jorge fez um sinal de furto, de roubo, que na minha opinião ele não devia ter feito isso, mas estava certo, porque na minha opinião foi um roubo, mas não um roubo contra o Cruzeiro, foi um roubo contra o jogo, porque tivemos uns 2 lances que favoreceram o Cruzeiro, mas a maioria favoreceu o Atlético, que na minha opinião não justifica a falha da arbitragem. Não importa para quem foi e para quem não foi, o que importa é que teve um erro de arbitragem. Tivemos muitos programas falando que foi
pior arbitragem que eles já viram no Brasil? Na minha opinião, pode até ser. Tivemos alguns lances, tipo que o Caio Jorge apertou a mão do cara que tava com a mão machucada, mas isso aí não é o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo, né, era para falar sobre como o Brasil tá ficando afetado pela arbitragem, que tem interferido mais do que deveria. A arbitragem devia ser para ajudar, mas está mais atrapalhando o futebol brasileiro atualmente, porque muitos times que deviam estar lá no topo não estão, e muitos times que estão embaixo, muitos times que estão em cima deveriam estar embaixo. Quando eu digo embaixo, eu não digo lá para 10º, o time que está em primeiro, né? Eu tô querendo dizer que o Palmeiras devia estar pelo menos no 3º, 4º lugar. Mas galera, então foi esse o vídeo. Só queria compartilhar com vocês a minha opinião sobre isso. Eu também queria falar uma coisa que o Marlon, né, falou na entrevista dele depois do jogo de Grêmio e Bragantino, que é que quando o juiz falha, a culpa é por maior parte da CBF, que precisa de profissionalizar os árbitros, que eles não estão sendo profissionalizados. E a gente viu mesmo até ontem que um árbitro de nível FIFA cometeu muitas falhas no Cruzeiro e Atlético. Mas foi esse vídeo, galera. Espero vocês numa próxima. Eu deixei aqui pro final para falar isso pra vocês. Inscrevam-se no canal, deixem um like, compartilhem e pede pra essa pessoa que você compartilhou se inscrever também, pra gente bater as 4.000 views e os 1.000 inscritos para conseguirmos monetizar com os vídeos e com isso os vídeos ficarem melhores. Mas espero vocês numa próxima e